Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz, aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 31. Diz bem assim, Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluias! Quem é esse Filho do Homem? O Senhor Jesus Cristo. Quando ele vir, ele vai vir. Aleluias! Ele veio à terra, morreu por nós, partiu e ele vai voltar. Ele disse que vai voltar e ele vai voltar. Jesus não mente. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aleluias! E todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, todas as nações, ou seja, todas as pessoas de todos os países, vai ser reunido à presença do Senhor Jesus. Aleluias! E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. No versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai, aleluias. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluias! Aleluias! Esteja firme nos caminhos de Deus. Obedeça a palavra do Senhor para você escutar essa mensagem aqui, essa palavra do Senhor. Ouvir Deus, o Senhor Jesus falando bem assim: Entrai na posse do reino que vos estáis preparado desde a fundação do mundo. Aleluias! E em cima ele diz: Vinde benditos de meu Pai. Fique firme nos caminhos do Senhor Jesus, até o último dia da sua vida, para você ouvir essa frase aqui. Vinde benditos de meu Pai. Aleluias! Oh, glórias! E o Senhor Jesus diz mais: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Aleluias! Estava nu, sem roupas, né? Pouca roupa, e me vestistes, quando você doa uma roupa para alguém. Enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Aleluias! Então perguntaram os justos, aqui foram os discípulos do Senhor Jesus que estavam com ele: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos? Aleluias! Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Aleluias! O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aleluias! Sempre que a gente faz algo para alguém, a gente estamos fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Faça o bem
faça o bem, ajude as pessoas. Aqui ele diz bem claro, porque tive fome, aleluias, porque tive fome e me deste de comer. Quando alguém tiver fome e lhe pedir um prato de comida, dê. Quando ele pedir um alimento, pedir uma ajuda, que a família está necessitada, a sua condição financeira tá boa, tá razoável, ajude ele. Não negue ajuda para ninguém, não. Ajude. E ele diz mais: tive sede e me deste beber. Quando alguém lhe pedir um copo d'água, pedir uma água, dê. Aleluias. Quando alguém lhe pedir uma água, dê. Você vai estar dando para o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E me deste beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Olha, quando alguém lhe pedir uma roupa dizendo que não tem, arrume. Faça doações. O que Deus deu para nós é para nós repartir também com o nosso próximo. Aleluias. Preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Aleluias. Ou sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? A resposta do Senhor Jesus aqui. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aleluias. Tá vendo? Quando a gente faz isso para alguém, quando a gente ajuda alguém, a gente está fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E ele diz mais, no versículo 41, e ele diz mais: sempre que nós fazemos isso, nós estamos fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus diz mais: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, o lago de fogo, ele não foi feito para o ser humano, não. Ele foi feito e foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas as pessoas, por não quererem saber de Deus, não quererem saber de obedecer a palavra de Deus, isso que eu estou falando aqui não é de mim, não é a minha palavra, que é a palavra de Deus. Por não obedecer a palavra de Deus, os filhos da desobediência, o ser humano que não obedece a palavra de Deus, também vai ser lançado naquele grande e terrível lugar, o lago de fogo. Por enquanto, inferno. Depois vai ser o lago de fogo. Mas não foi preparado para o ser humano. Foi preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia aqui diz bem claro. E diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Olha só, negou alimento para alguém. Porque tive fome e não me deste de comer. Ou seja, se você desse alimento para a pessoa que pediu, você está dando para o Senhor Jesus Cristo. E ele diz, ó, porque tive fome. Aleluias.
Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tá vendo? Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. A pessoa tem uma condição ali financeira até mais ou menos, ou muito boa, e não ajuda. Não ajuda de jeito nenhum. A pessoa que pensa só em si. Nós temos que pensar também no nosso próximo. Aleluias. Jesus falou que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se eu amo meu próximo como eu me amo, eu vou querer o bem dele. Aleluias. Eu vou querer o melhor para o meu próximo. Eu não vou querer que ele se dê mal. Não. Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar. Aleluias. Sendo forasteiro e não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Aleluias. E eles lhe perguntaram, aqui os discípulos do Senhor Jesus perguntando para o Senhor Jesus: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Olha só, quando foi que te vimos com fome? Com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos. Jesus, ele nunca passou isso aqui. Jesus nunca ficou doente quando ele esteve nessa terra, quando ele veio para cá. Jesus, ele não teve doente. Não. Pelo contrário. Ele levou todas as nossas doenças. Ele levou a doença de todo o povo do mundo inteiro. Aquele que crê que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz e ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Essa pessoa, ela é livre, ela é liberta de todo mal, porque o Senhor Jesus já levou. Aleluias. Oh, glórias. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Olha só. Então lhes responderá, aqui é o Senhor Jesus, hein? Em verdade vos digo que sempre que o deixardes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Cada vez que nós deixar de ajudar uma pessoa, nós estamos deixando de ajudar o Senhor Jesus. Ali, o Senhor Jesus está só testando você. Ele está testando o seu coração. O Senhor Jesus quer ver como você vai se comportar. Se você vai ajudar ou se você não vai ajudar. Porque se você ajudar aquela pessoa, você vai estar fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você nega, você está negando para o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E a consequência é terrível. É forte. Versículo 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixardes de fazer a um destes mais pequeninos, aleluias.
Aleluias. Então lhes responderá mais uma vez: em verdade vos digo, que sempre que o deixar de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixar de fazer. Lembrando, sempre que nós deixar de ajudar alguém que está pedindo ajuda, seja em alimento, seja em água, seja em roupa, seja em vestes, seja em qualquer situação, é para o Senhor Jesus Cristo. Quando nós nega de ajudar, é para o Senhor Jesus que nós estamos negando a ajuda. E quando nós ajudamos essas pessoas, é para o Senhor Jesus que nós estamos fazendo. E nós ajudando essas pessoas, nós estamos ajudando a nós mesmos. Porque nós vamos estar livrando a nossa alma daquele lugar terrível. Aleluias. Nós vamos estar livrando nossa alma daquele lugar terrível. Aleluias. Porque ele diz aqui, ó. Quando a pessoa não ajuda as pessoas. Quando ele não ajuda de jeito nenhum. O Senhor Jesus diz bem assim, no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá vendo? Aí, quem não ajuda o seu próximo, nega ajuda para o seu próximo, ele tendo condição, tendo recurso financeiro, até tendo pouco, mas que dê para ajudar. Aleluias. E essa pessoa não ajuda, ele não vai para um lugar bom. Porque ele está negando para o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é que está dizendo aqui. Olha, porque tive fome e não me deste de comer. Sede não me deste de beber. Tive sede e não me deste de beber. Tá vendo? E ele diz lá no versículo 45. Sempre que o deixar de fazer um destes mais pequeninos, a mim o deixar de fazer. Aleluias. Para finalizar, ele diz, no versículo 46. E irão estes para o castigo eterno. Olha, quem nega ajuda para o próximo. Quem nega uma alimentação, um copo d'água. Aleluias. Quem nega uma alimentação, quem nega um copo d'água, quem nega uma vestimenta para o próximo. Olha para onde é que vai. E irão estes para o castigo eterno. O castigo eterno é onde? No lago de fogo. Sofrer lá eternamente, gemendo lá. Lá onde o fogo não apaga e o verme não morre comendo a carne. Está lá em Marcos 9, bem lá embaixinho, diz lá que o fogo lá não apaga e o verme não morre. É forte. Porém os justos para a vida eterna. Aleluias. Quem é o justo? As pessoas que ajudam o próximo. As pessoas que se compadecem com o próximo. Aleluias. Quando vê eles pedindo alimentação, pedindo água, roupa, e eles abrem mão, eles ajudam. Essas são as pessoas justas. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, ajudar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa função na terra. Se você não consegue ajudar o ser humano, mesmo que você que está me vendo aí, que tenha rios de dinheiro, que tenha milhões e milhões na conta, e você não ajuda o seu próximo, você não está agradando a Deus. Até na Bíblia diz que os profetas do passado, os pastores do passado, os pastores do passado,
os pastores do passado. A Bíblia diz bem claro lá em Atos dos Apóstolos que as pessoas vendiam a sua, quem tinha mais de uma propriedade, 2, 3, 4, quem tinha mais propriedade, muitas. A Bíblia diz que aquelas pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e esses repartiam a cada um segundo a sua necessidade. E a Bíblia diz bem claro que nenhum necessitado havia entre eles. Porque o dinheiro que os apóstolos do passado pegavam era para benefício de ajudar. Aleluias! Era para ajudar o próximo. Ajudar os irmãos. Essa é a finalidade do dinheiro da igreja. É manter a casa de Deus e ajudar o próximo. Você aí, um pastor que está me vendo aí, o dinheiro que entrar na tua igreja, 20% pode ser para o seu uso. Tudo bem, vamos pôr assim. Mas 80% é destinado, aleluias, 80% é destinado em ajudar o próximo. Ajuda com cestas básicas, com os vestimentas, com mágoas, é para ajudar o próximo. O dinheiro do dízimo de oferta não é para enriquecer o homem de Deus, o pastor. Não. O dinheiro da igreja é para abençoar o próximo. Aleluias. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz: quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Mas não é um ponto de enriquecer, para ser rico. Não. Pegar comprar. Aleluia. Comprar somente aquilo que basta ali. Não querer ficar rico, não querer se engrandecer. Não. Porque daqui ninguém leva nada. Se você fazer assim, a tua unção ela vai crescer. Quanto mais você ajudar o próximo, mais a tua unção vai crescer. Aleluias. Pense no próximo e você vai se dar bem em todas as circunstâncias. Ajude o próximo e você vai estar ajudando a você mesmo. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe a cada um que vê essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Graça e paz.